Boa noite, gente, tudo bem? Hoje, dia 30 de outubro de 2021, e nós estamos aqui mais uma vez para mais um videozinho aí com vocês. Essa semana, como não podia deixar de ser, vai ser um vídeo delicado, um vídeo que eu pensei bem antes de fazer. Eu fui até aconselhada a não fazer, mas prevaleceu a ideia de que quando a gente se coloca aqui, quando a gente coloca nosso rosto, nossa cara no YouTube, nas redes e tal, a gente tem que estar preparado para falar sobre qualquer tipo de assunto, penso eu, né? E sempre com muito tato, com muito respeito, mas fazendo também prevalecer o bom senso. Né? Então, como não podia deixar de ser, o vídeo dessa semana é sobre o caso do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi pego aí no meio da semana numa confusão danada por conta de uma frase que ele colocou na página pessoal dele no Instagram a respeito do super-homem, aquela coisa toda que vocês com certeza já sabem que foto é essa. Eu vou ler aqui para vocês, pessoal, a frase exata que foi escrita pelo jogador Maurício Souza, para aí juntos a gente poder tirar nossas conclusões se foi ou não foi uma frase homofóbica, tá? Então eu vou abrir aspas aqui para a frase dita pelo jogador. É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver aonde vamos parar, fecho aspas. Essa foi a frase escrita pelo Maurício. No meu humilde ponto de vista, na minha humilde opinião, eu não vi nada de homofóbico nessa frase. Porque a homofobia é o quê? É quando você ataca alguém, quando você diz palavras de ódio, quando você agride verbalmente, fisicamente, determinada pessoa pela natureza dela, né? Pelo fato dela ser homossexual. E não foi o caso aqui, gente. Não foi. Aí o que aconteceu? Eu não tinha visto muito bem a história toda, aí eu fui para o Instagram, fui procurar melhor, fui pesquisar melhor para ver o que estava acontecendo, porque estava todo mundo dizendo que ele tinha cometido um crime, coisa e tal. Aí eu fui em um dos posts, não o post dele, eu fui em outros posts e aí eu fiz a pergunta, qual o crime que foi cometido aqui? E aí várias pessoas me responderam, aí umas colocaram, foi homofobia e tal, artigo 140 do Código Penal. Eu falei, peraí, vamos lá ver o artigo 140 do Código Penal para ver se cabe nesse caso aqui. Aí eu fui pesquisar, então eu vou ler aqui para vocês um trechinho desse Código 140, desse artigo 140 do Código Penal. Vamos lá. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aí tá lá o parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Esse, é a base desse artigo 140 do Código Penal. Então, pessoal, eu, sinceramente, eu não vi nada demais nessa frase e não vi nada que pudesse ser colocado aqui dentro desse artigo que pudesse comprometer a fala do jogador. Eu não vi. Sinceramente, eu não vi. E aí criou-se uma polêmica toda, uma confusão toda e tal. O jogador acabou sendo demitido, o que eu particularmente achei um absurdo, né? Diga-se de passagem. E o que me chamou a atenção foi que um outro jogador de vôlei, também não vou citar nomes aqui,
foi para o Twitter para comemorar a demissão do Maurício Souza, colocando assim, grande dia, porque ele foi demitido. Que isso? Você está celebrando a demissão de um pai de família, de um esposo, de um homem que trabalha honestamente como qualquer outra pessoa para levar o seu sustento para dentro de casa. E a pessoa comemora o fato dele ter sido demitido. Que falta de empatia. Vocês pregam tanto a empatia. Falta de empatia isso daí, né? Enfim. E aí, nos dias que se seguiram, né? Ele estava aí no dia da confusão toda, ele estava aí com um pouco mais de 200 mil seguidores lá no Instagram. E hoje, né, vamos botar aí, 72 horas depois, ele já passou de 2 milhões e 100 mil seguidores. Então, todas essas pessoas, elas são homofóbicas? Todas essas pessoas, elas guardam ódio no coração? Claro que não, né, gente? Vamos ter bom senso nas coisas. E aí me vem outro episódio também lamentável, né, de uma cantora que já nem é relevante há muito tempo. Para mim nunca foi, né, porque eu nunca gostei das músicas, enfim. Mas ela postou no stories do Instagram dela uma Bíblia aberta, né, aonde ela escreveu em cima com hidrocor, né, preto. Ela escreveu em uma página pode viado e pode sapatão. Isso não sou eu que estou falando, tá? Tá lá nos stories dela, tá na mídia toda, nas redes, para quem quiser ir lá olhar, tá lá. Agora, aonde que isso não é falta de respeito? Isso é falta de respeito. Porque milhões de brasileiros, a maioria dos brasileiros, na verdade, são cristãos. Isso é uma ofensa, isso é uma injúria e deveria ser punido. Está aqui, ó, religião. Aí sim. Aí sim. Mas não vai acontecer nada. Agora vamos imaginar outro cenário nessa história toda. Vamos supor que, ao invés dele ter escrito isso daí, vamos supor que ele postasse assim, Bolsonaro genocida, fora Bolsonaro. Será que ia acontecer essa confusão toda? Eu acho que não, eu acho que de repente ele ia até ganhar aumento de salário aí, né? Porque aí pode, aí tudo pode. Então, pessoal, é tudo questão de bom senso, sabe? É tudo questão da gente conversar, da gente dialogar. Porque senão tá tudo virando muito... como é que eu posso dizer? Tá polarizado demais. Tá extremo demais. E não é para ser assim, né? Porque vamos lá, gente, o respeito, ele é uma via de mão dupla. Se você exige respeito, você tem que respeitar. Entendeu? Porque as pessoas, elas são obrigadas sim a respeitar. Todas as pessoas são obrigadas a respeitar. Eu concordo com isso em gênero, número e grau. Agora, nem todo mundo é obrigado a concordar. Entende? Nem todo mundo é obrigado a concordar. O fato de eu não concordar com uma determinada coisa não quer dizer que eu vou odiar, que eu vou xingar, que eu vou bater. Não tem nada a ver isso. É essa mentalidade que tem que mudar, pessoal. Tá certo? Porque uma sociedade saudável, uma sociedade democrática, é assim que ela funciona. Todo mundo se respeita, mas nem todo mundo é obrigado a concordar com tudo. Vamos pensar direitinho, né? Vamos parar, vamos baixar a bola, né? E vamos tentar, como eu já disse antes, vamos tentar ter um pouquinho mais de bom senso nas coisas.
Tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu não vou me alongar muito nessa história, não. Eu só passei aqui mesmo para expor isso, para falar isso, porque realmente eu não vi nada demais na frase escrita pelo Maurício Souza. Eu não vi, tá bom? Então a nossa frase de hoje é novamente do Olavo de Carvalho, que eu adoro o Olavo. De vez em quando vai ter frasezinha dele aqui. Vamos lá, olha. Não prostitua a sua personalidade em troca de aceitação pelo grupo. É um preço muito alto a ser pago. Tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Até sábado que vem, se Deus quiser, com um videozinho novo aí, tá bom? Um excelente fim de semana aí pra vocês. Um beijo grande.